Fala galera! Estamos começando o nosso primeiríssimo Pod Alimentos. Pode ter certeza que é o podcast mais delicioso desse Senai. E eu sou Mozart Dantas e vou conduzir vocês nesse bate-papo super descontraído com os meus super convidados. E são eles, André Amaral, nossa consultora, e o nosso consultor, Aureliano Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigada, Mozart. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Obrigado, pessoal. Eu disse que ia ser delicioso, hein? E por falar delicioso, a gente vai falar sobre alimentos. Tem coisa mais gostosa que isso? Lógico, vamos falar de coisa gostosa, mas com ciência. Então, André, a primeira coisa, alimentos. Por que se alimentar? Então, Mozart, os alimentos, eles fazem parte da nossa história como humanidade. Nós nos desenvolvemos como humanidade através dos alimentos. Desde lá, os primeiros hominídeos, né, que se alimentavam de frutas, de vegetais que eram encontrados na natureza. Quando eles começaram a evoluir e começaram a consumir pequenos animais, pequenos insetos, então tiveram acesso a outros tipos de nutrientes. Isso fez com que a capacidade cognitiva fosse evoluindo também, não é? E depois a gente teve os nômades, os Homo sapiens nômades que pairavam aí sobre a terra em busca de alimentos. Então, o alimento ele faz parte da evolução da humanidade. Interessante, é muito importante escutar isso porque a gente sabe que o alimento eu acho que vem primeiro com a necessidade de sobrevivência, Exatamente. né? Então a gente percebe-se que o alimento ele foi evoluindo com o passar dos anos e com a evolução do homem, né? E além de tudo, eu acho que o alimento tem um aspecto social muito forte. O que é que você acha disso, Aureliano? Pois com relação ao alimento, além desse aspecto de nutrição, de fornecer esses nutrientes necessários ao nosso desenvolvimento e de ações também no nosso dia a dia, ele também tem aspectos sociais, que é o quê? A relação que nós temos ao sentar, comer juntos, né? E também, eu vou até um pouco mais além. Ele traz o alimento memórias afetivas, um sabor inesquecível que você teve durante a infância. E essas memórias afetivas é que também faz a formação do caráter, a formação também do indivíduo, né? Então, além de ser essa condição de energia, nutrição, também traz essa memória afetiva, né? Então, alimento não é somente nutrição, é também uma emoção, uma memória afetiva que você tem e que esse alimento ele tem que ser também ofertado para a gente de maneira segura e com qualidade. Ah, com certeza, Aurélio. Eu tenho certeza que você aí do outro lado deve estar pensando que alimento me faz ter um gostinho de infância. André, para você, qual o alimento que você consome e faz ter aquele gostinho de infância? Sem dúvida, como a boa seridoense, né? O arroz de leite com a carne de sol. Esse é a cara da minha infância no Seridó e também aqui em Natal. Esse é inesquecível. E você, Aurélio? O que é que você consome que diz, ai, que coisa deliciosa? Chega daquela sensação assim de paz interior. Olha, um bom pãozinho. Um bom pãozinho com manteiga, aí entra naquele mix de produtos da panificação que eu gosto de trabalhar também durante as minhas consultorias. Então, pães, produtos de confeitaria, mas se for escolher entre tantos, né, produtos, eu escolheria cheesecake, que me traz memórias muito afetivas, e um pão que eu considero também que também traz essas memórias, que é o nosso panetone. Ai, que fantástico. Vocês falando assim, eu me lembrei, sabe de quê? De cachorro-quente de festa de aniversário. É muito bom, também me traz uma memória afetiva. E pensando em festa, pensando em momentos com a família, com os amigos, são situações que a gente traz para a vida da gente, que a gente quer que sempre dê certo, né? Quando você pensa no seu casamento, Andréa, você com certeza pensou que tudo saísse da maneira mais legal, mais incrível possível. Eu imagino que Aureliano também no seu aniversário. Agora, imagine que
tudo que a gente faz para comemorar envolve comida, né? Envolve alimento. Quais são os cuidados básicos que a gente precisa ter para que a gente não tenha nenhuma surpresa num dia tão especial como esse? Perfeito, Mozart. Além de tudo que a gente já falou aqui de alimentos, né, a gente tem uma questão cultural também, né? Que tipos de alimentos são os mais propícios e mais encontrados naquela região? Mas em se tratando de festas e casamento ou aniversário ou até festas populares, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente está consumindo esse alimento. Primeiro, as condições desse local. Claro que a gente vai ter uma condição visual ali do salão ou de onde esteja sendo servido, a temperatura desse alimento, se ele está sendo servido na temperatura adequada para aquele produto, né? E, se possível, sem dúvida, visitar o local de preparo desse alimento, né? A gente já teve aí alguns casos de surtos. Alimento, como a gente vinha falando, ele vem para trazer saúde e não doença, não é? E, infelizmente, acontecem e acontecerão surtos, né? Inevitavelmente. Então, olhar o local, observar as condições de higiene desse local, observar as condições de manutenção de temperatura dos alimentos que estão ali sendo servidos, os alimentos que têm que ser quentes, servidos numa temperatura de no mínimo 65 graus, os alimentos que têm que ser refrigerados pelo menos ali uns 6 graus, né? Eu não tenho como medir, eu não tenho um termômetro na mão, mas só pela sensação a gente já tem mais ou menos essa noção, né? E a condição de higiene também de quem está manipulando e está ali servindo. Fora o ambiente. Com certeza. Você falou em ambiente e, assim, é importante a gente falar para quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo que nem sempre a gente tem uma ideia que os problemas podem estar na rua, né? E esquece de tomar aqueles cuidados dentro da nossa própria casa, né? E pensando na nossa casa, Aureliano, quais são os principais cuidados que você poderia elencar aqui para quem está nos assistindo? Esses cuidados, ele parte de uma ideia, né, vamos dizer assim, central, que é as boas práticas de manipulação, certo? Então, são procedimentos que a gente emprega geralmente na indústria, mas também podemos empregar em nossas casas. Então, desde o cuidado do armazenamento do alimento, a correta higienização das mãos, a questão até de uma curiosidade, contaminação cruzada, né? Que pode ocorrer também em nossas casas. É quando a gente utiliza uma tauba, né, de corte, vamos supor que a gente utiliza para cortar o frango, né? E não faz uma higienização ou não tem outra tauba e de repente a gente corta com essa mesma tauba um legume que está cozido, uma fruta, né? E que não vai ter um tratamento de higienização ou tratamento térmico posterior. Então, você acaba contaminando, passando micro-organismos ou contaminações de um alimento que está cru ou na metade do processo para um alimento que já está, vamos dizer assim, preparado e cozido. Então, a gente chama isso de contaminação cruzada. E tudo é a base das boas práticas de manipulação de alimentos, para garantir o que a gente chama de segurança dos alimentos. Perfeito, Aureliano. Você está falando num tema assim, começando a entrar em segurança dos alimentos, mas eu escuto muito na rua o pessoal falar segurança dos alimentos, segurança alimentar. Será que existe alguma diferença entre esses termos, né? Às vezes as pessoas se confundem muito. E, Andréa, você poderia pelo menos me ajudar a explicar para quem está aí do outro lado escutando o que seria segurança dos alimentos ou segurança alimentar? Pois não, Mozart. Uma diferença básica. Segurança alimentar, ela está envolvida com o acesso ao alimento em quantidade, qualidade nutricional apropriada. Então, ela está mais ligada a programas governamentais, tipo Programa do Leite, o Fome Zero e outros programas que existem, merenda escolar. Então, é o acesso à população daquele alimento. Segurança dos alimentos, ela está relacionada com a qualidade daquele alimento. Qualidade em que aspecto? Que ele não vá trazer nenhum dano à saúde de quem for consumir, né? Que ele esteja livre de contaminantes. A exemplo, contaminantes químicos, físicos e biológicos, bactérias, produtos químicos, agrotóxicos, que se fala tanto, né?
pedra no feijão, espinha no filé de peixe, coisas nesse sentido. Então, a segurança dos alimentos é garantir que o alimento está próprio para consumo. E a segurança alimentar é a garantia do acesso ao alimento em quantidade e qualidade, tanto no aspecto de estar isento de contaminações, como no aspecto nutricional também. Ah, interessante. Então, vamos ser bem práticos. Digamos que segurança alimentar ele está muito voltado a programas do governo de distribuição de alimentos, sim. Certo? E a segurança dos alimentos ele está protegendo a população para que não se adoeça ou que não tenha ter nenhum perigo ou contaminação proveniente ao consumo desse alimento. Perfeito, tanto do alimento como também da água. Maravilha, isso é muito importante porque às vezes a gente consome um alimento que ele está muito bom, a aparência está excelente, porém às vezes a gente tem o famoso piriri, dor de barriga, dia de rei. Então eu estou entendendo que esses principais pontos que você falou aí, o físico, o químico e o biológico estão totalmente envolvidos nessa segurança dos alimentos, não é isso? Totalmente envolvidos. E como o Mozart falou, o dia de rei é um dia que você consumiu um alimento com alguma contaminação, provavelmente microbiológica. Claro que existem algumas contaminações químicas que vão dar o piriri também. Mas é justamente, você teve acesso ao alimento, mas ele não estava seguro para o consumo. Pois é, e será quem nunca passou por uma saia justa? Eu mesmo já passei, eu imagino que vocês também, né? E digamos assim, a parte boa, se a gente pode falar isso, é passar por esse tipo de saia justa. Mas cada vez mais a gente vem percebendo que a gente vê na internet, na televisão, que alguém morreu ao consumir alimento, né? Ao consumir um alimento contaminado. Inclusive, recentemente aqui no Brasil, a gente teve contaminações de níveis intencionais, né? Que infelizmente levou uma família a óbito, né? Então, assim, eu imagino que esses cuidados, eles vão além dessa proteção, mas também vão além no que se diz respeito ao que a gente pode adicionar no alimento, né? E o que a gente pode falar desse tipo de contaminação intencional, Aureliano? Uma contaminação intencional, a gente está falando já de fraude, né? É um outro aspecto nesses sistemas de gestão da qualidade que a gente inicia, né, com não somente nas nossas casas, mas também, principalmente na indústria, na qual se controla esses perigos de algumas formas. Então, existem programas de qualidade, existem formas de gestão que você vai controlar essa fraude, diminuir, mitigar esses perigos através de uma análise que utiliza normas, né, normas, padrões de legislação específica para cada tipo de setor, como também metodologias científicas validadas e legislações específicas também. Então, é um conjunto de ações que as indústrias deveriam implementar, deveriam implantar para que realmente acontecesse essa mitigação de fraudes, de perigos que a gente chama. Perfeito, Aureliano. Você falou um ponto muito interessante. Eu gostaria que o André falasse um pouquinho mais para mim sobre isso. Você falou de normas, né? A gente sabe que aqui no Brasil nós temos a vigilância sanitária, né, conhecido como Anvisa, né, que normatiza em nível nacional. Também temos o Ministério da Agricultura, conhecido como MAPA, que também normatiza produtos em níveis nacionais. Não só normatiza produtos, na verdade, eles normatizam todo o funcionamento de um estabelecimento. E eu gostaria de ouvir de André como é que acontece a segurança dos alimentos na indústria, né? Como é que a indústria faz, o que é que a indústria precisa fazer para começar esse passo a passo da segurança dos alimentos? Perfeito, Mozart. Primeira coisa que a indústria deve fazer é conhecer a legislação. Hoje a gente tem mecanismos de acesso à legislação na própria internet, numa busca simples, em qualquer navegador que vocês prefiram usar, né, como o Google, por exemplo, enfim. Os sites, tanto do Ministério da Agricultura como a Anvisa, eles disponibilizam esse acesso e o acesso às legislações. Então, a primeira coisa que quem está pensando em empreender deve buscar é a legislação de referência para aquele produto que se pretende fabricar. É o mínimo que a indústria tem que fazer, obedecer à legislação.
Depois disso, ela tem que ter alguns cuidados de boas práticas de fabricação, que já foi citado aqui, que é o primeiro e mais básico programa de gestão da segurança dos alimentos que a gente implanta nas indústrias hoje no Brasil e também nas unidades de alimentação, onde desde a seleção do local, a escolha do local onde essa indústria vai ser implantada, se é um local livre de fontes de contaminação, se é um local de fácil acesso, com água suficiente em quantidade e qualidade que seja potável para o uso, todos os aspectos do projeto das instalações, da captação, tratamento, utilização da água, o tratamento dos resíduos, passando por toda a estrutura física e de equipamentos, né? Tudo isso está dentro das boas práticas. Então, antes da gente empreender, a gente tem que começar por esse caminho. Conhecer as legislações que vão embasar as nossas tomadas de decisão para aquele empreendimento. Maravilha, André. Então, assim, a gente sabe que o caminho não é fácil, né? Ele é um caminho que ele requer realmente que a gente busque o conhecimento, mas a gente sabe que a gente tem acesso à informação. Isso. Né? E aí, pensando em acesso à informação, nós temos a biblioteca, né, disponibilizada pela Anvisa. Nós temos também o site do MAPA como uma outra fonte. Nós temos blogs também, né, que estão espalhados aí pela internet. E aqui no Senai, Aureliano, como é que quem quiser buscar esse tipo de acesso a essa informação, ou esse conteúdo, ou até uma consultoria especializada, como é que a gente faz aqui dentro do Senai? Bem, no caso, no Senai ele fornece essas propostas de consultoria para implementação, né, das boas práticas de fabricação, como também um outro programa chamado de análise de perigos e pontos críticos de controle, o APPCC. Né? Nesses dois programas, né, a empresa ela precisa ter, eu falo assim, a alta direção precisa ter comprometimento, né, com essa implantação do programa. Também existimos um tempo, né, na qual é desenvolvido documentações, né, que são a toda a parte teórica que fala as legislações específicas de cada produto. Então são construídos o manual, no caso a base, o manual de boas práticas, os POPs condizentes com aquela atividade, e é uma construção coletiva em que há uma interação entre empresa e consultor, na qual é devolvido à empresa esse documento, mas existe também o que a gente chama de auditoria após a nossa construção desse documento, que é exatamente verificar se a empresa realmente está rodando as planilhas, os registros conforme o que foi orientado pelos consultores. Eita, como tem coisa. Já percebi que BPF e APPCC é muito assunto e eu tenho certeza que o tema do nosso próximo podcast você vai adorar. Mas antes da gente partir para o próximo podcast, eu gostaria de ouvir de Andréa. Segurança dos alimentos. Nós começamos a falar sobre isso. E qual a importância ela tem no seu dia a dia, Andréa? Total. Né? Tanto no meu aspecto como consumidora, eu também me alimento, né? Gosto de Então comer. você é daquelas que vai no supermercado e gosta de olhar rótulo? Gosto. Então, assim, no aspecto consumidora, tanto na aquisição dos alimentos, na preparação, porque também cozinho. Então, desde a aquisição, do momento que eu chego lá no mercado, no supermercado, enfim, onde seja, a escolha desses alimentos, os mais frescos possíveis, os que são industrializados, eu sou aquela que lê rótulo, olha a rotulagem frontal, olha a rotulagem nutricional, além daqueles itens básicos do aspecto da embalagem, se não está amassada, se não está rasgada, perfurada, rompida de alguma forma, a validade, né, lógico, e os aspectos que são interessantes para a minha família, em termos de sódio, de açúcar, energia, essas coisas, né, que aí isso é particular a cada um. Além disso, os cuidados na manipulação na minha casa,
tanto do transporte do local de compra até a minha residência, que seja no menor tempo possível e obedecendo às condições de armazenamento. Alimentos refrigerados ou congelados, eu gosto de usar aquelas bolsinhas térmicas que todo mundo tem em casa que ganhou do Chester ou do peru de Natal. Então, utilizo bastante para os que são refrigerados ou congelados, né? E o correto armazenamento na minha residência, tanto para os refrigerados e congelados, como também para os produtos secos, né? Nessa separação, bem como a separação dos demais itens, que são itens de higiene pessoal ou itens de limpeza para casa, então em armários separados, esse tipo de coisa. E os cuidados com a manipulação. Que a gente tem que lembrar que boas práticas de fabricação, ela existe na indústria, ela existe no restaurante, na bodeguinha do seu Zé, no carrinho de cachorro-quente, mas tem que existir na casa da gente também. Não é diferente na casa da gente. Na casa da gente, a gente tem que lembrar de lavar a mão muito bem, de remover adorno, de prender cabelo, né? Senão a gente vai estar fornecendo para quem a gente mais ama um alimento inseguro e contaminado. Perfeito, André. Você falou muita coisa bacana, muita coisa legal, que a gente vai adentrar sobre cada coisinha dessa, mas eu quero só iniciar com 2 pontos que você falou que acho que muita gente às vezes se atrapalha ou não tem noção. São 2 coisas, e aí, Aurel, me ajude aí. Congelado e refrigerado, né? A gente às vezes percebe que as pessoas não sabem descongelar o produto da maneira mais correta. O que é congelado, onde eu armazeno, se eu armazeno no freezer ou no congelador, se eu armazeno na geladeira, ou vice-versa. A gente sabe que isso vai variar de alimento para alimento, né? Mas você poderia dar uma regrinha básica aí, como a gente consegue armazenar os produtos congelados e mais ou menos quanto tempo de vida eles têm, do mesmo jeito com os refrigerados, e quando eu preciso descongelar algo, o que é que eu faço? Me diz aí, Aurel. Bora lá. Congelamento. Congelamento é temperaturas abaixo de 0 grau, certo? Então, o congelamento, ele não mata micro-organismos, ele vai manter ele no estado de sonolência. Então, ele vai ter, vamos dizer assim, os micro-organismos originais, né? Se foi processado com as boas práticas, vão ter um padrão controlado. Se não, vão estar com aquela quantidade da produção de micro-organismos. Quando a gente fala de descongelar, existem algumas formas por legislações específicas que citam isso. Primeiro, descongelamento em temperatura refrigerada. E isso vai demorar geralmente umas 24 horas em torno disso para descongelar. Descongelamento, segundo método, micro-ondas. Só que eu tenho um aquecimento, né, nesse alimento, que talvez não seja interessante para alguns tipos de caso. E o outro, banho-maria. Aí tem um choque cultural que eu vou dizer agora, que é o quê? Não existe descongelamento em temperatura ambiente, porque vai proporcionar uma multiplicação de micro-organismos. E isso não é interessante. Um exemplo clássico, por exemplo, salmonela. Não, é ausência em 25 gramas ou 25 ml de qualquer alimento. Então, é ausência. É um micro-organismo altamente patogênico e invasivo celular. Então, não pode existir. Se existe uma salmonela, ela vai estar se multiplicando exponencialmente. Chega o quê? Umas 6 horas você tem, a partir de uma bactéria, 1 milhão de salmonelas, então não pode existir. Então, descongelamento em temperatura ambiente, jamais. Então, somente por esses 3 métodos que eu citei, que a gente pode descongelar o alimento. E muitas das vezes a gente sabe que a grande maioria, Potiguar, do Rio Grande do Norte, a gente sabe que o pessoal descongela numa pia, numa panela com água, ou deixa em cima da pia na temperatura ambiente. Isso não é bom. Quando a gente fala de refrigeração, a gente vai avaliar que tipo de alimentos a gente vai refrigerar. Porque diferente do congelamento, né? Esse congelamento, aliás, esse resfriamento, ele é para
alimentos em que eu vou estar utilizando, mas eu não vou ter o mesmo prazo de validade de um congelado, vai ser bem maior. Então, alimentos na temperatura em torno de 0 a 5 graus, pode ter algumas flutuações, a gente tem que controlar, uma coisa muito importante, né? Controlar a temperatura desse freezer ou geladeira. É uma coisa também que na indústria a gente controla muito. Em casa a gente tem mais ou menos aquela sensação, como a Andrea falou, né? Então são controles, são conhecimentos que transformam vida. Conhecimento em microbiologia, conhecimento em boas práticas de manipulação, conhecimentos em boas práticas de fabricação nos processos industriais. Então esse conhecimento só é passado através de treinamentos. Perfeito, Aureliana. Isso é muito importante. Você falou uma palavra que é chave, treinamento. E eu vou além, na verdade, vou além não, vou regredir um pouquinho, eu vou falar de algo que é importante e que eu percebi de uma maneira bem simples que a gente precisa colocar em prática, entendeu, André? Planejamento. Vamos supor, eu vou consumir um alimento amanhã. Então, se eu sei o que eu vou consumir amanhã, por que eu já não descongelo hoje? Porque a Aureliana me disse que eu preciso de mais ou menos aí 24 horas, né? E aí ele me falou também aqui durante esse bate-papo que eu também preciso ter cuidado com o armazenamento de produtos em consumo. E aí, André, eu pergunto para você, aquele produto que eu abri, eu posso colocar em qualquer lugar? Tem produtos que eu posso deixar em temperatura ambiente, tem produtos que eu preciso levar para a geladeira após a abertura. Como é que isso acontece? Perfeito. É importante ler as instruções contidas no rótulo, tá certo? Se for um alimento enlatado, ele vai dizer, logicamente, que o prazo de validade dele cai de meses para dias, geralmente de 3 e 5 dias. Então, trocar de embalagem, tirar daquela lata, colocar numa embalagem que seja fechada e levar para refrigeração. E atentar a isso, a instrução que está lá no rótulo daquele produto. Qual é a validade desse produto depois de aberto? Em quanto tempo ele está próprio para o consumo e em que condição, não é? Porque o que importa também é a condição de armazenamento desse produto. Jamais ele vai ficar em temperatura ambiente, então ele vai para refrigeração. A gente está falando aqui de conservas, milho, ervilha, palmito, champignon. Então, cada alimento ele vai ter a sua forma de preparo, de uso e de conservação pós-aberto. Isso a gente tem para os alimentos congelados, aqueles alimentos prontos para consumo, para alimentos refrigerados também, né? Um leite. O leite de saquinho, barriga mole, ele tem as instruções de armazenamento sempre sob refrigeração. Diferente, por exemplo, do leite que vem na embalagem em caixinha, que ele é armazenado em temperatura ambiente antes de aberto. Após aberto, ele deve ir para a refrigeração e ele tem um período de validade também depois de aberto, porque depois que você abre a embalagem, o produto tem contato com o ar da sua residência, do local onde está sendo consumido e também do aparelho refrigerador, da geladeira, né? Então, o prazo de validade reduz. E da mesma forma o leite em pó, porque ele já é conservado sempre em temperatura ambiente, né? A gente não abre um saquinho ou uma lata de leite em pó e leva para a geladeira. Esse não, a gente pode deixar no armário em temperatura ambiente, desde que fechado, né? A gente não vai deixar nenhuma embalagem aberta exposta. Então, é sempre importante atentar às instruções que estão ali escritas na embalagem do produto que está sendo consumido. Ou seja, eu estou percebendo que essa responsabilidade, né, que vem desde a produção lá na indústria até com o consumo dentro do nosso lar, ela é bastante dividida entre indústria e cliente, né? E assim, você falando sobre alimento, Aureliano falando sobre alimento, já veio me dando uma fome, mas aquela fome de conhecimento e de conhecer muito mais sobre esse tema, né? Então é por isso que eu convido a você a participar do nosso próximo podcast. Fique aqui nas redes sociais do Senai, acompanhe, certo? Porque a gente tem especialistas, né, extremamente capacitados para levar o melhor conhecimento para você. E para finalizar esse nosso primeiro delicioso papo de podcast, o nosso Pod Alimentos, eu gostaria que a Aureliano me falasse uma mensagem de segurança dos alimentos.
acredito que uma das palavras que caracteriza muito bem a segurança dos alimentos é prevenção. Aquela velha frase que a gente sempre escuta: prevenir é melhor do que remediar. Então, os investimentos, o conhecimento, tudo isso colocado como forma de prevenção, né, nessa busca, nessa fome pelo conhecimento da correta manipulação, seja em casa, seja na indústria, adequação das leis, ela é, vamos dizer assim, é uma semente que a gente planta para colher os frutos. Então, prevenir é melhor do que remediar. Maravilha, Aurel. Escutou? Prevenir é melhor do que remediar. E para você, André, me dê uma mensagem aí, ou nos dê uma mensagem sobre segurança dos alimentos. Eu vou citar um dos temas do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, que existe desde 2019 pela OPAS e pela Organização Mundial de Saúde. Se liguem, viu? Dia 7 de junho e aguardem. Se não é seguro, não é alimento. Perfeito. Pois é, galera, eu tenho certeza que você aí do outro lado vai estar pensando agora, na hora que eu for lá no supermercado, o que olhar, né? Quais as informações eu preciso ter na nossa casa, quais os cuidados que a gente precisa ter. Eu tenho certeza que você vai ficar de olho na indústria que você consome, e é por isso que a gente prepara a indústria potiguar muito bem para oferecer produtos de qualidade e seguros na sua mesa. Então não perca o nosso próximo podcast e fica aqui porque a gente aguarda vocês. Até a próxima e voltamos já. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.